Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e obrigado por terem se inscrito no nosso webinário. A minha fala hoje vai ser sobre história, comunicação, pandemia e coronavírus. Meu nome é Ítalo Santiroque, sou professor da UFMA e historiador. A minha fala vai ter três momentos principais. O primeiro, nós vamos focar aí na comunicação e as suas transformações no tempo. No segundo momento, a gente vai fazer um paralelo das principais pandemias, epidemias e a comunicação, bem como pandemias, epidemias e as transformações no transporte. No terceiro momento, vamos focar na questão da comunicação, principalmente no período que nós estamos vivendo, neste contexto atual, relacionado com o coronavírus. E vamos concluir com algumas reflexões sobre como lidar com essas informações que nós recebemos cotidianamente. Vamos iniciar nossa fala com a frase do historiador Francisco Martínez Hoyos, que diz o seguinte: apesar da modernidade do nosso mundo hiperconectado, a humanidade continua sendo muito, muito frágil, e medos nos assombram como sempre. Então, por vezes, temos a sensação que estamos em um mundo totalmente seguro, onde a tecnologia nos protege, onde dominamos a natureza, mas aí chega uma doença, uma epidemia, uma pandemia, e nos traz de novo a imagem da nossa finitude, a imagem da morte, que chega pelo celular, que chega pelo computador, pela televisão, e nos faz sentir medo, aflição, angústia e preocupação. Portanto, a comunicação, ela exerce um importante papel nesses momentos de crise, nesses momentos de angústia de uma pandemia. É por esse motivo que vamos pensar aqui rapidamente sobre os principais momentos de transformação da comunicação no tempo. Nós temos aí a escrita, que nos permitiu registrar nossos pensamentos e nossas ideias, enviá-los a outras pessoas ou deixá-los para as gerações futuras. Temos a prensa de Gutenberg, que nos permitiu imprimir mais rapidamente livros, ideias, pensamentos e arte, revolucionando então também a comunicação. No século XVII e XVIII nós temos a popularização dos jornais, que permitiu que a escrita atingisse o maior número de pessoas e que mais pessoas pudessem expressar as suas ideias, ampliando um diálogo entre o universo da escrita e o universo da linguagem oral, pois aquele que lia transmitia as informações para aquele que não sabia ler. Temos depois o período da Revolução Industrial. Eu coloco aqui uma longa Revolução Industrial que vai de 1780 a 1920, pensando nas ideias aí de Hobsbawm, que a comunicação passa por uma grande transformação. Nós temos aí o telégrafo, o telefone, a rádio. Então começa uma comunicação que permite enviar mensagem até mesmo para aqueles que não sabem ler. Temos o cinema e a TV no século XX, que inicia então a popularização dessa comunicação em massa, que atinge várias pessoas, sabendo ler ou não sabendo ler, que além das palavras ou da escrita transmite também a imagem. Nos anos 60 nós temos um desenvolvimento do satélite e da telefonia, no período aí da guerra espacial, da corrida espacial, durante a Guerra Fria. Nos anos 80 temos o desenvolvimento da internet e a sua popularização no final dos anos 90, com a ligação aí, ou a relação entre internet e telefonia, que nos traz ao nosso contexto atual, onde nós estamos hiperconectados. No nosso celular nós temos tudo, televisão, internet, a própria comunicação telefônica, redes sociais. E quando saímos do celular, temos informação na televisão, no computador. Então estamos constantemente em comunicação e recebendo uma quantidade muito grande de informações. A produção de informações, portanto, é fundamental para o combate às epidemias. Vamos fazer uma relação aqui entre comunicação e pandemias. As pestes bubônicas, também conhecida como peste negra, teve seus surtos no século XIV até o século XVII, mais ou menos. Então começa
no período anterior à invenção da prensa de Gutenberg e tem surtos posteriores, nos séculos posteriores a essa invenção. E temos aí vários livros que testemunham esses eventos na Europa. Temos depois a varíola, a cólera, que são epidemias que ocorrem no século XVI, XVII, XVIII, e já coincide com o período de popularização dos jornais, que conseguem levar informações a um número bem maior de pessoas. Temos a gripe espanhola em 1918, né, onde já existia o rádio, que permite então comunicar esses acontecimentos a uma parte bem mais ampla da sociedade, até mesmo aqueles que não tinham domínio da leitura. E agora estamos vivendo o coronavírus em um mundo conectado em rede, hiperconectado, onde nós temos informações que chegam constantemente e podemos dizer que temos um excesso de informação. Então nós saímos de um período, de um contexto onde temos uma maior dificuldade de obter informação e fomos para um contexto onde nós temos um problema de excesso de informação. Juntamente com as transformações da comunicação, também ocorriam as transformações no transporte. E o transporte ele é fundamental tanto para a comunicação, envio de cartas, por exemplo, de livros, quanto para a propagação dessas doenças, dessas epidemias. Durante a peste bubônica, o principal meio de transporte eram os barcos à velas. Foram nesses barcos à vela que os ratinhos e suas pulgas contaminadas chegaram até a Europa. No período da varíola, cólera, já tinha barcos à vela, barcos a vapor, e lá em meados do século XIX as locomotivas. Na gripe espanhola já existia o automóvel e os aviões, mas eles ainda não eram muito popularizados. E durante o coronavírus temos uma intensa malha aérea conectando todo o globo. Mas aí não é só a velocidade do transporte dos aviões, mas também o número de pessoas que viajam. Então, essa quantidade de pessoas viajando de uma maneira rápida permitiu que essa pandemia se espalhasse pelo mundo de uma maneira muito mais veloz que as precedentes. Nos 2 slides precedentes, nós focamos principalmente nas transformações ocorridas nesses diferentes contextos de pandemia. Transformações na comunicação e nos transportes. Aqui nós queremos mostrar os pontos em comum, ou seja, preocupações que foram constantes durante esses diferentes contextos. Nós temos as questões econômicas, que sempre estiveram presentes, como continuar produzindo, como manter o comércio funcionando, como trabalhar, como alimentar as pessoas, manter a segurança e a ordem social, porque esse momento de crise poderia levar à convulsão social, a revoltas, violências. As pessoas têm noção desse perigo. Basta pensar que nos Estados Unidos, no início da pandemia, tiveram filas enormes nas lojas de armas para comprar armas. Então as pessoas têm essa noção que pode haver convulsão social. Os usos políticos da pandemia para favorecer algum líder, para atacar o adversário, para atacar as nações inimigas ou adversárias, a negação da pandemia, diminuir a sua importância, tratá-la como algo menor do que é, ou mesmo negar o seu início. Isso ocorreu na China, por exemplo, com o início da pandemia, quando o médico que descobriu o início da pandemia foi silenciado. Isso aconteceu em cidades do norte da Itália, quando começaram a ter os primeiros casos de peste negra. Então, isso é comum também nos vários contextos. Medidas de prevenção, logicamente, estão em todos esses contextos. O importante papel dos meios de comunicação é tanto para prevenir, para passar informações sobre cura, como também para esses usos políticos e debates econômicos de segurança pública, até mesmo da negação. Informações falsas ou enganosas, nós chamaríamos hoje de fake news, ou também de pessoas tentando tirar proveito da situação. Isso foi comum em todos esses contextos. Boccaccio, por exemplo, no seu livro Decamerão, relatando a peste
de 1348 em Florença, em 1980 teve 100 mil mortos com a peste negra. E Florença nem tinha esse número de habitantes, né? Então tem esses exageros, essas mensagens falsas ou enganosas, ou exageradas, desde bem antes desse período, né? Provavelmente. Xenofobia e preconceitos. Então, colocar a culpa no inimigo, naquele que é diferente, naquele que pensa diferente. Por exemplo, dizer que são os ciganos que traziam a doença, eram os judeus que traziam as doenças, o estrangeiro. Isso está presente também na atualidade, né, em relação aos chineses e aos estrangeiros que chegam de países que estão no auge da contaminação e assim por diante. A fé e a religião. Então, a fé e a religião esteve ali tanto para poder também acusar grupos opostos com religiões diferentes de serem culpados pela pandemia, ou para dizer que aquilo era obra do diabo, do demônio, muitas vezes também para dizer que aquilo era um castigo divino, né? Então seria enviado de Deus. Então Deus teria enviado a punição pelos nossos pecados, nossos erros, ou o diabo estaria mandando, né, aquela doença. E também favorece mensagens apocalípticas, milenaristas, de fim do mundo. Né? Isso também esteve presente em todos esses momentos, está acontecendo agora também, com vários grupos religiosos. E não pode faltar também a solidariedade. Né? Grupos que se organizam para ajudar os doentes, para ajudar no combate à pandemia, para a produção de materiais necessários para a prevenção e assim por diante. Nós vimos então como a comunicação se transformou nesses diferentes contextos de pandemia, ao mesmo tempo que foi responsável e é responsável pelo debate na opinião pública de vários daqueles pontos que nós vimos que são comuns a esses diferentes contextos. Nesse último momento, nesse último eixo aqui da minha fala, nós vamos fazer um diálogo com o geógrafo Ângelo Turco, que publicou uma série de matérias, o que ele chama de curso, intitulado Epistemologia della Pandemia, Epistemologia da Pandemia, que saiu no jornal Giorno.it, que ele vai tentar então perceber qual é a epistemologia, né, qual o conhecimento é capaz de se formar por meio desse momento de crise dessa pandemia do coronavírus. Nós vamos focar aqui especificamente na questão da comunicação, né, onde nós vamos perceber também vários desses aspectos que nós discutimos nos slides precedentes. Então, como nós falamos logo no início da nossa fala, a epidemia do coronavírus ocupa a maior parte da nossa mídia, né, a maior parte do nosso dia também. Essa informação nos chega constantemente, né, e muitas vezes pode causar até angústia e depressão nas pessoas mais sensíveis, esse excesso de informação. Então, enquanto no passado eles podiam sofrer com a falta de informações, né, nós somos inundados por informações. Muitas vezes notícias repetidas, notícias contraditórias, né, e notícias falsas. Mas além da quantidade de notícia, existe o problema da qualidade dessa notícia. Um ponto óbvio dessa questão da qualidade da notícia é a notícia verdadeira, né, que se pretende verdadeira, se propõe verdadeira, e a notícia falsa, né, com o intuito de enganar, de manipular. Né? Então nós temos aí um binômio falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, que já é um debate dessa qualidade da informação. E essa fake news, essa notícia falsa, está sendo muito debatida, está presente na mídia constantemente e já tem aí vários mecanismos e sites e canais de televisão que focam nessa tentativa de combater essas notícias falsas. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção aqui no final da fala é sobre um outro tipo de qualidade de informação que o Ângelo Turco chama de fuzziness, que seria confusão, imprecisão informativa. Aqui não vale a oposição, segundo Ângelo Turco,
do binário branco-preto, pois o território é mais cinza. Aquilo que é falso, mas contém um pouco de verdade. Aquilo que é verdade, mas está contaminado com alguma mentira. Então, o conceito de fuse também pode ser entendido como uma situação onde não podemos responder simplesmente sim ou não, verdadeiro ou falso, mas conhecendo as informações necessárias sobre a situação, dizer algo entre sim e não, como, por exemplo, talvez, quase, mais ou menos, né, se tornaria então mais apropriado. Então, nós temos, né, além da fake news, nós temos notícias que trazem um pouco de confusão, um pouco de imprecisão. Né? Notícias que não são totalmente verdadeiras, nem totalmente falsas, porque trazem dentro de si um pouco de verdade e um pouco de mentira. Essa imprecisão pode surgir também da tradução, né, de uma linguagem de um campo discursivo para outra linguagem de outro campo discursivo. Por exemplo, quando nós pegamos a linguagem científica, o discurso científico, e levamos ele para a imprensa. Então, segundo Ângelo Turco, misturando elementos diferentes, combinando-os e projetando-os em ambientes discursivos diferentes daqueles onde nasceram e se desenvolveram. Essa situação, né, pode também levar à produção dessas imprecisões, dessas confusões. Temos aqui na imagem um exemplo, né, do discurso da imprensa e o discurso científico. Então, por exemplo, lá no noticiário vai estar assim: A causa doença X. Né? Coloca na manchete para poder vender, para poder transmitir uma ideia de um grupo político ou de um grupo econômico. Mas no artigo científico, quando você vai ler, e muitas vezes esse artigo científico é citado na matéria do jornal como fonte, né, como fonte de autoridade, vai estar escrito: A está associada a um maior risco de contrair a doença X, quando coincide com os fatores P e Q. Ou seja, no mundo científico, no artigo científico, A é uma causa, uma das causas, uma possibilidade de causa associado a outros fatores. Né? E poderia, junto com esses fatores, levar à doença. Mas não é a causa da doença, é uma das causas em uma determinada circunstância. Ou notícia, ou no segundo ponto, o noticiário diz assim: C cura doença Y. Mas no artigo científico está: C bloqueou uma interação molecular específica do vírus da doença X com as células, em testes com animais, podendo indicar um possível caminho para a cura. Então nós temos aqui um artigo científico demonstrando todos os experimentos que estão sendo feitos, né, indicando o possível caminho para a cura, enquanto no noticiário, né, o C se torna a cura da doença Y. Então a notícia do jornal, a linguagem, o discurso do jornal, ele é imediatista e busca um resultado, né, da comunicação, ou seja, leitores, compradores de jornais, frequentadores de um blog, de um site, assim por diante, telespectadores. Enquanto o discurso científico ele é mais lento, mais cauteloso, é necessário passar por testes e é um longo processo de pesquisa. Então nós temos aqui duas naturezas de discurso completamente diferentes, né, mas que muitas vezes são traduzidas, no caso do discurso científico, é traduzido para o discurso da imprensa. Então dizer que A, no primeiro caso, causa a doença X, não é uma mentira, porque é uma das causas, mas também não é totalmente verdade. A mesma coisa dizer que C cura a doença Y. Não é totalmente verdade. Apesar de C, está se demonstrando um caminho possível para a cura da doença Y. Portanto, existem elementos que podem causar essas imprecisões. Né? São elementos que vão aparecer ali de forma mais sutil, né?
que se elas aparecerem na sua intensidade total, elas se transformam em mentiras, em fake news. Né? Eu vou mostrar aqui algumas dessas causas de imprecisões. A comunicação de tipo manipulativo, né? Então a comunicação que tenta defender alguns interesses e manipular as pessoas, por exemplo, para defender um grupo econômico, uma certa indústria produtora de algum remédio, tentar usar a pandemia para antecipar as minhas eleições, para atacar meu inimigo político, para atacar a oposição, para atacar o governo, né, para favorecer um país aliado e atacar um país adversário. São todos os tipos de manipulações que podem estar presentes na comunicação. Temos aí a bike shedding, que seria discussões triviais, banais, né, quando se dá peso desproporcional a questões triviais ou não fundamentais, né, para a resolução daquele problema, como, por exemplo, e aí acaba se ligando ao slide precedente, a questão da cloroquina. A cloroquina é uma substância que está sendo testada em diferentes condições e juntamente com diferentes medicamentos. Então, ela é uma possibilidade de tratamento, mas não é a cura. Então, dizer que ela é a cura é uma informação com imprecisões. E negar que ela seja, totalmente que ela seja uma possibilidade de cura, né, dizendo que é só mentira, também é uma maneira de criar uma imprecisão naquela informação. Mas o fato dessa discussão em si, né, ou seja, temos muitas coisas importantes que devem ser discutidas nesse momento, como ajudar as pessoas em dificuldade, aqueles que não têm condição de se manter, né, as medidas de prevenção, né, financiar as pesquisas para descobrir uma vacina e uma cura. Então, em vez de discutir esses pontos que são essenciais, nós estamos discutindo uma coisa que é trivial, né? Ou seja, discutindo a cloroquina. Isso é uma bike shedding, né, uma trivialidade. Ele não é importante para solucionar o problema. Né? Ele está lá sendo testado, né, e em um momento chegará às conclusões, né, de qual a importância da cloroquina nesse processo. Mas falar que ela é uma cura ou não é uma cura, e discutir isso constantemente nas redes sociais, na imprensa e na fala dos políticos, é uma trivialidade. O discurso de imparcialidade da mídia, né, principalmente, ele é impreciso, né, ele traz dentro dele falsidade, porque essa imparcialidade não existe. Né? Todos os meios de comunicação, eles têm posicionamentos, eles defendem grupos políticos, eles defendem grupos econômicos, né, defendem o próprio interesse daquele jornal, daquela televisão, daquele grupo que está ali por trás. Né? Então ele tenta passar uma ideia de imparcialidade, às vezes até mais imparcial que o próprio discurso científico, né? Mas na verdade aquilo traz dentro de si uma imprecisão, uma falsidade, né? Que apesar de ele buscar às vezes a imparcialidade, principalmente os jornalistas mais sérios, né, ele na maioria das vezes tem posicionamentos parciais. O negacionismo, então, diminuir a importância de uma doença, dizer que ela é uma gripezinha, né, não dar a devida importância àquela pandemia, né, também são imprecisões que podem surgir, né, dentro de artigos de informação, da comunicação, bem como as conspirações. Né. Logicamente que se você falar que o vírus foi feito em laboratório, né, para os chineses dominarem o mundo, liberando esse vírus para os comunistas brasileiros derrubarem o governo, isso logicamente está muito mais próximo de uma fake news conspiracionista do que uma imprecisão. Mas você, por exemplo, fazer um discurso, como aconteceu com um jornalista de um importante canal de televisão nacional, falar, olha, quando teve H1N1 a China saiu mais forte, aquela doença favoreceu o mercado chinês, quando teve a gripe suína, a China também acabou saindo mais forte, nesse momento com o coronavírus, né, a China provavelmente vai sair muito mais forte na economia e na geopolítica mundial. Ele não está dizendo claramente que a China é culpada, nem colocando a culpa na China, mas o discurso dele, né, favorece as pessoas a imaginarem que isso pode ser uma conspiração chinesa. Então acaba sendo uma imprecisão,
trazendo, dentro de um discurso verdadeiro, traz informações que levam a conclusões falsas. E todos esses pontos, né, da comunicação estão presentes aí nesses diferentes contextos de pandemias. Para concluir nossas reflexões, é importante tomar cuidado com esse excesso de informação, que muitas vezes esse excesso de informações sobre a pandemia pode nos causar aflição, angústias, até depressão. Então, tentar filtrar essas informações, tentar buscar informações de locais que você confie mais e ter sempre um pensamento crítico, ou seja, questionar, né? Quem escreveu isso, por que escreveu, quais as fontes que ele consultou, para quem ele escreve, quais os interesses desse grupo, né, de quem escreveu e assim por diante. Então temos de ter esse pensamento crítico e questionar sempre essas informações, exatamente para tentar limpar ou buscar diminuir essas imprecisões e encontrar as possíveis mentiras quando elas existam. Checar as fontes, né, de onde foi tirada aquelas informações e ser crítico também em relação àquelas fontes, né? Quem produziu aquelas fontes, por que produziu, como produziu, para quem produziu, as mesmas perguntas devem ser feitas a elas. E muitas vezes pode vir se construindo uma cadeia de imprecisões. E compreensão das peculiaridades dos diferentes campos discursivos que são traduzidos para outras linguagens discursivas. Então, perceber a peculiaridade, né, as características próprias do discurso científico e como ele é transformado quando ele vai para um discurso jornalístico. Esses pontos nos ajudam a receber essas informações de uma maneira mais útil, menos angustiante, né, e nos defender das possíveis manipulações, mentiras e fake news. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e boa continuação do webinário para todos vocês.